E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula 19 de Matemática 3, apostila volume 4. A gente vai continuar falando de estatística. Essa aula não é uma aula de explicação, o assunto de estatística já foi explicado para vocês. Essa é uma aula para revisar e aprofundar, ou seja, é uma aula que é só de resolução de exercício. Você vai ver que não tem nenhuma explicação aí na sua apostila. Então a gente vai resolver exercícios para pôr os nossos conhecimentos sobre o que a gente já viu de estatística em prática, né? Médias, análises de gráficos e por aí vai. Vamos abrir então aqui o livro de vocês para a gente ver as questões do exercício de fixação, ok? A página, inclusive, é a página 63. Aula 19, Matemática 3, exercícios de fixação. De fixação, página 63. Vamos ver o que é que o primeiro exercício diz para a gente. O primeiro exercício diz o seguinte: na pizzaria Massa 10, verificou-se que o valor financeiro que os amigos Kiko, Bené e Zazá tinham em reais dependia de resolver o seguinte problema. A média aritmética dos valores financeiros dos amigos citados era 30. A média aritmética dos valores financeiros de Bené e Zazá era 20. Kiko tinha 30 a mais que Bené. A partir dessas informações, podemos afirmar que, ou seja, vamos trabalhar com as informações que foram dadas. Primeiro que a média é igual a 30, então eu tenho como saber quanto é que dá a soma dos três, a soma do valor financeiro do Kiko, do Bené e de Zazá. Veja só. Deixa eu mudar aqui a cor. Kiko mais Bené mais Zazá, se eu somar os valores que eles possuem e dividir essa soma por 3, vai ter que dar 30. Significa dizer que se eu fizer meio pelos extremos aqui, a quantia que o Kiko tem, mais do Bené, mais do Zazá, vai dar igual a 90. A primeira informação que a gente grava dessa questão é essa, ok? A segunda informação que a gente tem é que a média de Bené e Zazá é igual a 20, certo? Diz lá no enunciado que a média de Bené e de Zazá é igual a 20. Ou seja, o valor de Bené mais Zazá sobre 2, porque eu estou somando só dois valores, vai dar igual a 20. Então isso aqui vai nos dar que, se eu pegar e somar o valor de Bené mais Zazá, 2 vezes 20 vai ter que dar 40, certo? E aí eu tenho uma terceira informação. A terceira informação é que o Kiko tinha 30 a mais que Bené, ou seja, que o Kiko possui é o que Bené possui mais 30, ok? Então, eu tenho essas três informações que se configuram no sistema de equação, mas eu já vou coletar essas informações aqui, ó. B mais E eu sei quanto é que dá. B mais E é igual a 40. Então, eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2 e isso aqui de 3. Lá em 1, teremos K mais 40, já que B mais E é 40, eu estou substituindo, é igual a 90. K é igual a 90 menos 40. Então, a gente conclui que o K é igual a 20, é igual a 50. Ok? Bom, agora que a gente tem o K, na terceira equação é possível achar o B. 50 é igual a B mais 30. Passando 30 para cá,
50 menos 30 é igual a B. Então, a gente conclui que Bené tem o valor de 30. Bom, como a soma, que horror, de 20, como a soma é igual a 40, e B mais E é igual a 40, logo 20 mais E é igual a 40. Daqui a gente conclui que o Z é igual a 20. Vamos ver o que é que os itens falam sobre esses valores. Bom, o item A diz, o Kiko tem 40 a mais do que Zazá. Não, Kiko tem 50, Zazá tem 20, ele só tem 30 a mais que Zazá. A média aritmética dos... Bené tem 10 a mais que Zazá. Não, porque Bené e Zazá têm o mesmo valor, né? Bené tem 10 a mais que Zazá? Não, Bené mais Zazá dá o mesmo valor. Zazá tem o mesmo valor financeiro que Kiko? Não, Kiko tem mais do que Zazá, certo? O valor financeiro de Kiko corresponde à soma dos valores financeiros de Bené e Zazá. Também não, porque 20 mais 20 é 40. Bené e Zazá têm os mesmos valores. Por último, item é: Zazá tem o mesmo valor financeiro que Bené. Ok, foi isso que a gente verificou aqui nas contas, que o Zazá tem o mesmo valor financeiro que o Bené. Z igual a 20 e B também é igual a 20. Então, para essa questão, o item correto é o item E. Vejamos então a segunda questão. Bom, na segunda questão, temos a seguinte situação. A lista a seguir identifica as idades em ordem crescente dos 11 professores de matemática de uma determinada escola. A mediana das idades desse grupo de professores é... Bom, a gente sabe que para a gente calcular a mediana, se a quantidade de termos de dados for ímpar, a gente pega exatamente o número que vai estar no meio, depois de ordenar. Se for par, a gente pega os dois do meio, soma e divide por 2. Ok? Bom, já está em ordem crescente, como o enunciado já disse para a gente. Vamos então verificar se eu tenho uma quantidade par ou uma quantidade ímpar de informações. Contando aqui então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 significa dizer que tem um termo médio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Do 35 para cá tem 5 termos, do 29 para cá tem 5 termos, então o termo central é 33, logo o item correto é o item B para a mediana. Nem precisamos de conta, vamos para a terceira questão. A terceira questão nos diz que os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre com pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50. Então, como tem peso, trata-se de uma nota ponderada. A primeira nota é multiplicada por 20%, a segunda por 10%, a terceira por 30% e a última por 40%. Ou seja, você vai ter 20% vezes a nota 1, mais 10% vezes a nota 2, mais 30% vezes a nota 3, mais 40% vezes a nota 4. Tudo isso
tem que ser dividido, claro, por 100%. Vamos às informações dadas. Na primeira nota, ele tirou 46, na segunda 60 e na terceira 50, ou seja, vezes 46, mais 10 vezes 60, mais 30 vezes 50, mais 40 vezes a nota 4, que não conhecemos, sobre 100. O que é que a gente precisa garantir? A gente precisa garantir que essa média ponderada aqui, ela seja maior do que 60, que é o mínimo para ser aprovado. Então, vamos fazer os produtos. 20 vezes 46, 920. 10 vezes 60 dá 600. 30 vezes 50 dá 1.500. 40 vezes N4 é 40N4. Tudo isso sobre 100. Tem que ser maior que 60. Maior ou igual, né? Porque com 60 se aprova. Então, somando aqui, a gente vai ter 920 mais 60 dá 1.520. 1.520 mais 1.500 dá 3.020. Então, teremos 3.020 mais 40N4, que a gente está atrás, sobre 100, é igual a 60. É maior ou igual, né? Então, a gente conclui que 3.020 mais 40N4 é maior ou igual que 6.000. 100 vezes 60. Passando 3.020 para cá, teremos que 40N4 é maior ou igual que 6.000 menos 3.020. Bom, daqui o N4 será maior ou igual que 6.000 menos 3.020 vai dar 2.080. 2.000, no caso, desculpa, 2.080 não, né? 2.980. 3.020. 0,892. 2.980. Dividido por 40. O que a gente vai ter é o 298 dividido por 4. 298 dividido para 4. 4 vezes 7 vai dar 28, certo? Vai sobrar 1, baixo 8, 4 vezes 4, 16, baixa 2,5, dá uma média de 74,5, maior ou igual que 74,5. Se não tiver o 74,5 como média, a gente marca o 75. Mas tem o 74,5. Item correto, item C. Vamos então para a quarta questão, ok? O que nos diz a quarta questão? Na teoria das eleições, o método da borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes, isto é, criar a lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associada uma pontuação, 1 ponto para o último colocado no ranking, 2 pontos para o penúltimo, 3 para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ao final, somam-se as pontuações atribuídas a cada concorrente por cada um dos juízes.
descer um pouco demais aqui. Tá aqui. Certo? XIX. Então vamos lá. Em uma escola, houve um conjunto de poesia no qual 5 alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de borda. Nos quadros estão apresentados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking. Veja só. Cada juiz, né, o juiz 1, 2, 3, 4, por exemplo, escolheu um ranking para os candidatos como ele achava que seria melhor. Então, o primeiro juiz aí botou a Ana em primeiro lugar, a Bia em segundo, o Caio em terceiro, a Dani em quarto, o Edu em quinto. Já o segundo juiz botou a Dani em primeiro, o Caio em segundo, o Edu em terceiro, a Ana em quarto e a Bia em cinco. E por aí vai, certo? Bom, esse é o ranking escolhido por cada juiz. E vence quem tiver a maior pontuação somadas de acordo com o ranking dos juízes. Por exemplo, de baixo para cima, para o primeiro juiz, o Edu tem 1 ponto, a Dani tem 2, o Caio tem 3, a Bia tem 4 e a Ana tem 5, certo? Então, vamos ver quanto cada um soma com cada juiz. Vamos começar então pela Ana, ok? Vamos começar então pela Ana. A Ana tem as seguintes pontuações. No primeiro juiz, como ela está em primeiro lugar, ela tem 5 pontos, ok? Que serão acrescentadas à sua pontuação, certo? Nesse caso aqui, a Ana tem 5 pontos. Bom, como a frequência igual a 1 são 4, 4 vezes 5, 20. No segundo juiz, a Ana vai ter 1, 2, certo? 2 pontos. Como existe 9 pessoas dando esses 2 pontos para a Ana, 9 vezes 2, 18. Para o terceiro juiz, a Ana é segundo, então ela tem 4 pontos. Como há 7 pessoas nesse estilo 3 aqui, 7 vezes 4 para a Ana vai dar 28. No juiz 4, a Ana está em segundo. Como tem 5 pessoas que acham que a Ana ficaria em segundo, né? Ou seja, daria 4 pontos para ela. Então, 5 vezes 4, 20. Então, a pontuação da Ana é 20 mais 20 vai dar 40. 40 mais 18 vai dar 58. 58 mais 28 vai dar 86. Essa é a pontuação da Ana. Vamos para a pontuação da Bia. No primeiro tipo aqui, que aparece 4 vezes, a Bia começaria ganhando 4 pontos. Como eu tenho 4 pessoas tendendo a 4 pontos para a Bia, 4 vezes 4, 16. A Bia aqui está em último, então ela ganha 1 ponto. Como são 9 pessoas, 9 vezes 1, 9. Eu digo 9 pessoas porque é um total de 25 juízes. Se você somar isso daqui, vai dar os 25 juízes, tá certo? Aqui ele só facilitou, já que 4 juízes teriam essa mesma configuração aqui. Por exemplo, a configuração 1. Continuando para a Bia tem o primeiro lugar com o terceiro juiz. Só que junto com o terceiro juiz, quantas pessoas pensaram assim? 7. Então, 7 vezes 5, 35 para a Bia. Já que ela está em primeiro ela ganharia 5 pontos. E a Bia aqui está em quarto, ela vai ganhar 2 pontos, 2 vezes 5, 10. A soma da Bia, eu nem preciso continuar. Aqui a Bia já perde, aqui ela perde e aqui ela perde também. A única diferença aqui é de 7. Então eu já descarto a Bia. A Bia não tem maior pontuação que a Ana. Vamos para o Caio.
Com o tipo 1, o Caio está ali na terceira posição, ganha 3 pontos. Como são 4 pessoas que pensam nessa configuração aqui, 4 vezes 3, 12. No segundo tipo, o Caio está em segundo, ganharia 4 pontos. São 9 pessoas, então 4 vezes 9, 36. Para o terceiro tipo, o Caio volta a ficar em terceiro, ganha 3 pontos, certo? Bom, e como são 7 pessoas, 3 vezes 7, 21. E aqui no quarto tipo, que são 5 pessoas, o Caio está em último, ganha 1 ponto. 5 vezes 1, 5. É claro que o Caio não ganha da Ana, porque os valores dele são bem inferiores que os valores da Ana. Mas a gente pode somar para conferir. Só que vai dar 57. 57 mais 12 vai dar 69. 69 mais 5 vai dar 64. Não é maior que 86. Aí tá fora. Sobra então a gente verificar a Dani e o Edu. A Dani. Bom, a Dani começou em quarto lugar, ganha 2 pontos. São 4 pessoas que pensam que ela deveria ficar no quarto lugar. Então, 4 vezes 2, 8. No segundo tipo, ela fica em primeiro lugar, ganha 5 pontos. São 9 pessoas que pensam assim, então 5 vezes 9, 45. Na terceira configuração, a Dani fica em último, ganha 1 ponto. São 7 pessoas que pensam assim, então 7 vezes 1, 7. E no quarto, ela está em terceiro, ganha 3 pontos. São 5 pessoas que pensam assim, então 3 vezes 5, 15. Só que eu vou ter 45 mais 15 vai dar 60. 60 mais 15 vai dar 75. Também não ultrapassou os 86. Se não ultrapassou os 86, tá fora. Sobrou então verificar o Edu. Ficou em primeiro lugar uma vez, então vale a pena verificar. Bom, o Edu, ele começou lá em quinto lugar. São 4 pessoas que pensam assim, dão 1 ponto para ele. 4 vezes 1, 4. A Dani, no 2, o Edu ficou em terceiro. Ganha 3 pontos, são 9 pessoas que pensam assim, então 9 vezes 3, 27. Para a terceira configuração, o Edu ficou em segundo, ganha 2 pontos, são 7 pessoas que pensam assim, 2 vezes 7, 14. E na quarta configuração, o Edu fica em primeiro, ganha 5 pontos, e são 5 pessoas que pensam assim, então 5 vezes 5, 25. 27 mais 14 vai dar 41. Certo? 41 mais 4 vai dar 45. 45 mais 25 vai dar 70. Também não passou 86. Então, significa dizer que quem vence, nesse caso aqui, com a maior pontuação, é a Ana. Logo, o item correto é o item E. É uma questão que você tem que saber somar, multiplicar e somar. É a única coisa que exige. Compreende aí como é que é contado, né? Eu tenho aqui só um juiz com essa configuração, mas aqui eu tenho dizendo que 4 pessoas pensaram desse jeito, foi por isso que eu multipliquei as pontuações por 4. Então, o item correto é o item E. A Ana. Vamos para a próxima questão. O que nos diz a próxima questão? A próxima questão diz assim: de acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, a AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria,
Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015. Então, esses 3 aqui a mais aqui dos carrinhos que tem em 2016, certo? Corresponde a 360 unidades. Esses 3 carrinhos são a mais em relação a 2015, representam 360 unidades. Ele quer saber a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi... Bom, eu sei que esses 3 últimos carros aqui, que é a diferença de 2016 para 2015, é igual a 360. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode descobrir quanto vale um carrinho. Essa aqui parece aquelas questões que a gente costuma ver no Instagram ou no Facebook, onde o pessoal coloca figuras para resolver as equações. Ele está dizendo que esses 3 carrinhos a mais aqui que sobram correspondem a 360 unidades. Então, na quinta questão, se eu chamar cada carrinho de C, 3C é igual a 360, C é igual a 360 dividido por 3. Então, o que a gente vai ter aqui é que a quantidade de carrinhos que uma figura representa, de carros que uma figura representa, é 120. Cada carro desse representa 120. O que ele quer? Ele quer a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico. Então, para o ano de 2014... a gente tem só um carro, então 120. Para o ano de 2015, a gente tem 2 carros, 2 vezes 120, 240. E para o ano de 2016, a gente tem 5 carros, 5 vezes 120, porque cada carrinho desse vale 120, vai dar 600. Agora é só pegar a quantidade de carros de cada ano, somar e, nesse caso aqui, dividir por 3. Ou seja, para a gente achar a média nesse caso, faremos média anual será de 120 mais 240 mais 600 e vamos dividir por 3, já que a gente já tem aqui a quantidade de carros vendidos em cada ano. Bom, 120 mais 240 dá 360, mais 600 dá 960 dividido por 3. 960 dividido por 6 dá 320. Essa é a média nesses 3 anos da venda de carros. 320, item correto, item D. Bom, então é isso, pessoal. A nossa aula de Matemática 3, aula 19, apostila volume 4, certo? Fica por aqui com a resolução dos exercícios de fixação, colocando em prática tudo que a gente estudou em estatística, tá certo? Então é isso. Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.